29 de abril, sábado. O meu nome é Leonel. Muito obrigado por você estar aqui em meu canal no YouTube ou assistindo esse vídeo pelo site Finance News. Nós vamos estudar no vídeo de hoje o seguinte gráfico, né? Nós vamos ver o Ibovespa e também a Vale 3, Petri 4, BPAC11, que são as units do BTG, Cogna, Cielo, Alço 3, Alliance, né? Vibit 3 e ITSA 4, tá, pessoal? Esses são os gráficos, alguns que eu destaco, outros foram solicitados para a gente estudar. Tem vários gráficos bons na carteira teórica do índice Bovespa. Eu olhei todos os papéis da carteira teórica, tá? E os que me chamaram mais a atenção estão aqui e alguns foram solicitados como Cielo. Bom, gente, vamos ver primeiramente aqui o gráfico do índice Bovespa no diário. Por favor, não entenda o que eu falar como recomendação, é um estudo que eu compartilho com vocês, tá? Baseado no meu perfil de risco e na metodologia que eu uso, certo? Com relação ao índice Bovespa gráfico diário, vamos aos suportes e resistência. Em primeiro lugar, eu queria só dizer para vocês que o índice fechou aqui na semana, ah, ali na sexta-feira e na quinta-feira, né? Ele fechou de uma forma que não é ruim, pelo contrário, né? Você vê que ele começa, os dois últimos pregões aqui foram de alta, com o volume levemente aumentando, isso em pleno aí, reta final da semana, tá? Não é comum isso acontecer. Claro que aqui nós tivemos na sexta o final do mês de abril, né? Então, pode ser que o volume tenha aumentado por causa disso, mas eu ficaria bem atento a esse movimento de alta aqui, retomando, né? Após uma, uma perna de baixa, nós tivemos aí uma retomada da alta de uma tendência de alta iniciada lá em 23 de março, né? Tecnicamente sabemos que é uma alta porque os fundos são cada vez mais altos, são ascendentes, tá, pessoal? A média de 21 aponta para cima. Então nós temos aqui alguns elementos que tornam esse momento do índice Bovespa no diário bom, interessante e que pode ficar promissor. Com relação às resistências de curto prazo, primeira resistência, na minha opinião, aqui em 104.825 pontos. Essa é a primeira resistência que o índice tem que romper. Rompida essa, nós temos uma outra resistência que começa ali na casa dos 106.100 pontos, aqui, tá? E vai até lá os 107.000 pontos. Tudo isso aqui é uma resistência que o índice não consegue romper desde o final do mês de fevereiro, tá? Isso aqui, gente, é para mim o ponto principal que o índice tem que romper. É uma resistência, ou seja, ele toca nessas regiões aqui, ó, toca e tende a cair, tá? Se ele romper com volume alto ou crescente, fiquem atentos, porque o índice fica muito interessante do ponto de vista gráfico. Para quem não me conhece aqui, eu costumo usar aqui nos meus estudos, né, a ponta ali daquela sombra que a gente chama, nessa parte fininha aqui do candle, eu considero como a ponta dela também uma resistência. Então a resistência aqui, ó, é precisamente 108.277 pontos. Aquele é o ponto a ser rompido pelo índice Bovespa, na minha opinião, para a gente retomar lá os 110.000 pontos. Vamos olhar agora o gráfico semanal. O gráfico semanal também não fechou ruim. Por quê? Vamos lá. Olha aqui, ó. O índice fez aqui uma perna de alta. Tá? O conjunto dos candles mostra aqui uma perna de alta. Temos aqui o que pode ser um teste de fundo, uma onda 2 para baixo. Então vejam que nós temos essa estrutura aqui. Tá? Será que o índice vai fazer isso aqui para cima? Ou seja, onda 1, 2, 3? Vamos mostrar aqui para vocês. Vamos limpar esse gráfico. A questão que nós temos que observar é, vai fazer isso aqui para cima? Tá? Tivemos aqui um candle, que é um martelo, numa região aqui de fundo. Tá? Ele tem esse candle sinaliza que pode haver aqui uma alta. Vamos ficar muito atentos
ao candle aí da próxima semana. Se ele tiver uma máxima maior que a máxima dessa semana e uma mínima maior que a mínima dessa semana, com o volume aqui subindo, esse volume precisa subir, o gráfico começa a ficar interessante, tá? Bom, aqui a gente vê que as médias ainda apontam para baixo, tanto a de 9 quanto a de 21 períodos. E nós temos como suporte, né? Aliás, eu esqueci de mencionar os suportes no gráfico diário. Vamos rapidamente aqui pular para o gráfico diário de novo. 101.980, tá? No diário é um possível suporte. 99.914 também é um suporte. No gráfico diário, esse fundo aqui, tá, pessoal? Vamos pular para o semanal de novo, tá? Aqui no semanal, principal suporte é a região de 96.500, 96.000, é um fundo bem relevante, tá? E agora a gente tem que continuar observando se o índice volta, vai subir aqui, tá, gente? Vamos fazer um exercício de futurologia? Vamos pegar aqui e botar Fibonacci. No fundo, eleva até o alto da onda 1 para uma possível onda 2, traz até o fundo da onda 2. A gente não sabe, nós ainda não temos certeza se isso aqui é uma onda 2, tá? Mas, digamos que isso aqui seja o fundo de uma onda 2, ali a região dos 102.000 pontos, né? Se o índice voltar a subir e fizer uma perna de alta, uma onda 3 para cima, ele pode buscar os 113.000 pontos, que é o topo deixado lá no mês de janeiro, ok? Tá? Vamos esperar aqui ver os candles aí das próximas semanas, né, para a gente fazer a nossa avaliação, tá, pessoal? O que precisa aumentar nesse gráfico semanal é o volume. Esse volume tem que subir, ok? Bom, vamos então ver o primeiro papel aqui, Vale 3. Gente, esse aqui é o gráfico semanal da Vale. O que é que nós temos aqui? Um martelinho no fundo, tá? Esse martelo que é bem significativo sugere o quê? Que a Vale pode fazer um repique até lá os 79,29. A Vale caiu muito, está muito afastada das médias, né? Tanto a de 9, que é essa linha roxa mais fraca, quanto a de 21. Então a gente tem que ficar observando aí para ver se ela vai lá no semanal fazer um repique. No diário, o tempo gráfico anterior, vejam que ela já começou, tá? E uma vez rompendo 7,2 com 5,3, próxima resistência, na minha opinião, 7,4 com 5,3. Por quê? Porque é a parte superior de um gap. Tá? A parte superior de um gap é resistência. Se continuar subindo, 7,6 com 4,5 e depois 7,7. R$ 77, que é onde tem a média de 21, é onde o papel pode tocar. Mas isso é para quem gosta de fazer repique, isto é, operar repique, né? A gente não gosta, eu particularmente não gosto do repique, eu gosto de que o papel faça o repique, teste fundo e volte a subir numa onda 3 para cima. Tá? As médias continuam apontando para baixo, a situação da Vale do ponto de vista gráfico, para compras, fazendo um manejo adequado do risco, ainda é um pouco complicado, não vejo entrada aqui, tá? A não ser que você vá lá para o gráfico de 60 numa operação bem curta, né? A gente pode ver aqui algum tipo de operação se o papel, olha aqui, ó, temos uma perna de alta. Na minha opinião, falta um teste de fundo aqui. Se ele voltar a subir com o volume aumentando, uma operação curta aqui até pode ser avaliada nesse tempo gráfico, tá? Com 74,52 um possível alvo, aquela borda superior do gap, tá? Um gap deixado aqui, ó. Certo? Mas isso para quem gosta de fazer operação curta, de curto prazo, tá? No diário eu não vejo aqui operação. Vamos ver a Petri 4, Petrobras, né? Petrobras se aproxima de uma região de resistência ali em 24,62, a resistência para mim em 24,75. Por quê? É esse topo aqui, ó, deixado em outubro do ano passado, tá? Esse aqui é o gráfico diário de Petri 4. Então toda essa linha aqui é uma região de resistência. Toca nela, tende a cair, foi o que aconteceu, tá? Tem que ficar atento se a Petri 4 vai romper ali 24,75, 24,76, tá?
Uma vez rompendo, o papel até pode ficar interessante com alvos ali em 25,93, 26,24, R$ 27. Lembrando que Petri 4 tem uma questão política muito forte, um risco político, e isso pode comprometer qualquer operação aí de swing, tá? Então o papel é um papel que não fica muito atrelado a gráfico, tá, gente? A gente sempre dá uma olhada nas petroleiras privadas, né? E principalmente a Prio, PetroRio, antiga PetroRio, né? A Prio tem um gráfico que começa a ficar interessante aqui no, no semanal. Olhem aqui, ó. O papel sobe, testa fundo e agora a gente precisa que esse papel volte a subir e faça o rompimento de 37,21 desse topinho aqui. Aí ele indica que pode buscar ali próxima resistência, né, um alvo 38,80 e depois o topo lá em 43,19, tá? Para o papel mostrar que ele vai ficar bonito, essa possível alta aqui, ó, nas próximas semanas tem que ser feita com volume aumentando. Vejam que o volume está praticamente estável e baixinho, né? Aqui, ó, baixinho aí nas últimas semanas, né? Vamos ver agora aqui na sequência, pessoal, o gráfico de BP a C11. Vamos ver aqui BP a C11. Aqui nós temos o gráfico do Banco BTG. Vários papéis do setor de tecnologia, que são papéis de alguns bancos também, né? O gráfico melhorou bastante. Esse aqui é um deles que eu quero apresentar para vocês. Ó. Se e somente se romper 23,77 ou 23,95, esse papel fica bem interessante, né? Tá? Porque ele pode, desde que o volume dê condições e aumente, ele pode buscar o quê? Pode buscar lá 24,96. Quem sabe 25,42, tá? Ou aqui ou aqui, certo? Essa estrutura gráfica aqui é muito interessante, ó. Sobe, vai até a média e volta a subir de novo, tá? Lembrando então que a resistência primeira é 23,74. Essa resistência o papel toca lá e tende a cair. Se romper, ela é um papel que entra no radar, né? Agora o rompimento ali principal para mim tem que ser de ali em 23,93 por ali, certo? Com volume alto ou crescente. Então fica para vocês avaliarem, né? Cogna, COG N3. Setor de educação. O que eu gosto do gráfico de Cogna? Sobe, testa fundo e olha como ele volta a subir. Tá? Começa a armar o pivô. Ele confirma o pivô se romper 2,11. Se romper esse topo aqui. Agora, ele tem que romper aquele 2,11 e o volume aqui embaixo tem que crescer, subir, tá? Esse volume ele tem caído, certo? Bom, uma vez preenchidas essas condições, rompeu com volume alto, 2,16 é um possível alvo, 2,22, quem sabe 2,26 e 2,32. Todos esses níveis aqui, ó, esses topos são resistências, são possíveis alvos, tá? Vejam que a média de 21 já aponta para cima. O outro gráfico que eu quero ver com vocês, esse aqui foi solicitado para nós estudarmos, é Cielo 3. Se a memória não me falha, foi o Ítalo que pediu. Então, Ítalo, está aqui, por favor, não entenda o que eu falar como recomendação, tá? Primeiramente, o gráfico diário. Olha, é um gráfico muito bom, porque ele sobe, testa fundo e volta a subir forte, tá? Quem entrou, já entrou aqui, ó, 5,29. Vejam que o volume, olha aqui, ó, ele dá condições a essa alta aqui do papel, tá? A Cielo divulgou o balanço, tá? O mercado reagiu positivamente, também tem toda essa expectativa com o resultado do Copom na próxima semana, né?
Então o mercado está trabalhando em cima dessa expectativa com talvez não com a redução de juros já aí nos próximos dias, mas com um comunicado que seja nesse sentido de redução de algum ponto percentual aí dos juros, tá? Essa expectativa fez com que papéis do setor de tecnologia, enfim, tenham aí um viés positivo no momento. Bom, tecnicamente, olhando o gráfico, o papel rompeu aqui 5,45, que é uma resistência importante. Olha aqui, ó. Essas resistências aqui, tudo isso aqui foi rompido, né? E tem uma resistência ali em 5,50, que é isso aqui, ó, dada por esse topinho aqui deixado em novembro do ano passado, tá? Rompida essa resistência próxima no gráfico diário 5,66 e depois 5,90. Esse topo aqui, ó. Ok? Bom, agora eu quero ver com vocês o gráfico semanal, tá? No gráfico semanal, o papel subiu forte lá de janeiro do ano passado até mais ou menos outubro, certo? Depois o papel fez uma realização e depois praticamente lateralizou, né? Olhem aqui, ó, no semanal a gente observa o papel tentando romper essa lateralização, tá? E esse papel fica muito interessante no semanal, se e somente se romper qual nível? 6,11, 6,12, se romper esse topo deixado em agosto do ano passado. Tá? Ele tem que romper, porque esse topo aqui é uma resistência. Tá? Agora, para romper esse topo tem que ser com volume alto ou crescente. Esse volume precisa aumentar um pouquinho mais. Próxima parada, caso faça o rompimento, 6,74, quem sabe 7,96, R$ 8, que são esses topos aqui, ó. R$ 8 é o topo de dezembro de 2019, tá? O Ítalo sugere que a gente dê uma olhada lá no gráfico mensal, né, Ítalo? Tá? Esse gráfico mensal aqui, eu olho pouco o gráfico mensal porque ele é um período muito tempo de longo, um período muito longo, né, de tempo, muito condensado e às vezes pode passar uma ideia enviesada, tá? É a mesma coisa que o índice Bovespa, né? Vamos voltar aqui no índice Bovespa. No mensal, eu até olho de vez em quando, mas se a gente olhar ao longo prazo, a gente sempre vai ter uma tendência de alta, né? Então, ele não me ajuda muito no Ibovespa. Com relação a Cielo e outros papéis, ele até que ajuda um pouquinho, porque facilita a visualização aqui, ó. Então, nós temos uma perna de alta e depois aqui uma consolidação, tá? Praticamente aquele, para quem gosta de figuras no gráfico, o mastro e a flâmula. Rompeu a flâmula para cima é compra, né? Então aqui é uma situação parecida. Ó. Esse aqui é o gráfico mensal da Cielo. Então se romper esse topinho aqui, ó, 6,11, 6,10, fica interessante realmente, né? Para quem sabe R$ 8, 8,42 e quem sabe os topos 10,20. 10,20, para vocês terem ideia, é um topo lá de fevereiro de 2019. Tá? Agora, para quem gosta de fazer aqui um exercício aqui de futurologia, digamos que o papel faça aqui a extensão de Fibonacci, né? Bom, o papel poderia buscar o quê? Poderia buscar a faixa de, se nós botarmos Fibonacci no gráfico, pelo menos 8,41, olha aqui, ó, tá? Que é onde nós temos 100% dessa perna de alta projetada numa onda 3. É isso? É. Vamos ver aqui de novo. É. Então, gente, fica aí para vocês avaliarem, né, o gráfico de Cielo. Realmente é um gráfico bom, tá? É um gráfico que chama a atenção, né? E vocês façam aí o estudo de vocês de acordo com o seu perfil. Tem um outro aqui que me chama a atenção, que é o papel da Aliança Sonai, tá? Esse aqui é o gráfico é, é o gráfico diário da Aliança, né? Alço 3. Na minha avaliação, se esse papel romper R$ 19, ele fica um papel interessante.
tá? Vejam que ele vem fazendo fundos cada vez mais altos e o volume fechou com uma força bastante grande aí, né, no pregão da última sexta-feira, tá? Então, se esse papel continuar subindo, ele pode buscar o que? Lá a faixa dos 19,69, né? Que é esse topo aqui, ó. E se continuar subindo mais um pouco, 20,83, esse topo aqui, de novembro do ano passado. Vamos olhar o gráfico semanal, tá? No semanal, vejam que o papel vem fazendo fundos cada vez mais altos. Está aqui agora praticamente andando de lado há 3 semanas, né? E nesse tempo gráfico aqui, gente, o papel pode dar um salto ainda maior, né? Voltando lá para 22, que é o topo de novembro do ano passado, tá? Vejam que o volume aumenta, né? Enfim, fica aí para vocês avaliarem o gráfico de Aliança Sonai. Vivid 3 também é um papel que me chama a atenção. Olha aqui, ó. Quero mostrar para vocês o semanal da Vivo, né? Tem muita gente que gosta de a Telefônica Brasil, né? O telefone, o gráfico. Tem muita gente que gosta desse papel para dividendo, né? Olha aqui, ó. Sobe, testa fundo, arma pivô. Se romper 41,46, se romper aquele topo ali, o papel pode buscar próxima resistência 42,95, depois 44,81. Esses topos aqui, né? Agosto do ano passado, tá? A média de 21 aponta para cima. O que precisa melhorar nesse gráfico? O volume, né? O volume cai. O volume tem que estar subindo. Esse rompimento aqui, que eu mencionei para vocês, ele tem que ser feito com volume crescente ou alto, tá? Do jeito que está, desconfiem se houver o rompimento com o volume caindo, tá? Isso é uma divergência no gráfico. E vamos terminar com ITSA4 Itaúsa, que é a holding do Itaú. É um papel também que me chama a atenção. Por quê? Porque ele vem desde março, né, fazendo fundos, cada vez mais fundos. O papel sobe, testa o fundo, onda 3, acumula e voltou a subir de novo. E olha o volume aqui, ó, aumenta. Voltou a subir, com o volume aumentando. Então, se esse papel romper 8,75, ele vai ter uma resistência logo ali em cima, 8,84. Tá? Depois de 8,84, a outra resistência, na minha opinião, 9,03. Certo, pessoal? E se continuar subindo, pula lá para 9,42, que é esse topo aqui, ó, lá de novembro do ano passado. Tá? Então, são regiões aí de resistência no gráfico que esse papel ITSA4, né, caso ele continue subindo, ele pode atingir. Tá, pessoal? Vejam que a média de 21 aponta para cima. Né? Agora, o que me chama a atenção é esse volume aqui, tá? O volume cresceu aí nos últimos pregões, né? Então temos que ficar atentos. Fica aí para vocês avaliarem. Certo, pessoal? Muito cuidado com essa semana, tem muitos balanços aí de empresas. Aqui está um resuminho, né? Tem a Gerdau, tem a CSN, a Prio, a Taesa, a Ambev, o Bradesco, tá? A Embraer, enfim, tem várias empresas aí divulgando o resultado. E isso pode mexer com, o, com essas empresas, com as ações. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a volatilidade extrema ela atrapalha um trade. Tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Então, nos vemos no próximo final de semana. Até lá.